Quinta-feira agitada no Vasco da Gama. Amanhã já começou com várias situações de mercado onde o Vasco busca reforçar o seu elenco. Situações aí como Balbuena, Ganso, Brian Rodrigues, que a gente vai falar neste vídeo, também sobre a situação do jogador Alan Minda. O Vasco é muito próximo de anunciar reforços de primeira prateleira. E, claro, a gente vai falar muito aqui também sobre saída de jogador, perfeito, e também a situação inerente ao Campeonato Brasileiro, porque o Vasco terá uma pedreira pela frente no próximo sábado, lá em Brasília, contra a equipe do Botafogo. Peço a gentileza, você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Porque a partir de agora, sem maquiagem, sem sacanagem, todos os assuntos do Vasco da Gama com fontes na sua telinha. Peço para você também colocar no comentário de onde você está nos assistindo para a gente mandar um salve para a sua cidade. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Botafogo. O Fernando Diniz, embora o jogo seja apenas no sábado, o Fernando Diniz já definiu a equipe do Vasco da Gama, com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Vegete e Nuno Moreira. Certo? É a mesma equipe que venceu o São Paulo no Morumbi por 3-1. Lembrando que o Lloyd não vai poder ser relacionado, pois está na Angola cuidando da mãe dele, e o Adson sofreu uma lesão. Hoje haverá o julgamento aí do Felipe Coutinho por conta da expulsão no jogo contra o Fortaleza, aquele episódio que envolveu o Marinho, certo? A tendência é que o Coutinho seja absolvido, tá? E pague apenas uma multa. Bom, a gente começa aqui também falando sobre a situação de reforço, tá? Situação do jogador Thiago Mendes, tá, pessoal? É a seguinte, a situação do Thiago Mendes. O Thiago Mendes já está no Rio de Janeiro, está passando por exames médicos. O próprio atleta pediu de 1 a 2 semanas para estar apto para poder jogar, e o Vasco já tem data para a estreia do Thiago Mendes, que deverá acontecer no dia 19 de julho, aqui em São Januário, na partida contra o Grêmio, tá? Então, o nosso Thiago Mendes está com a estreia dele antecipada. Se imaginava que no dia 22 ele estaria relacionado para o jogo contra o Independente Del Valle. Mas não. No dia 19, o Vasco joga contra o Grêmio, aqui em São Januário, jogo importante referente ao Campeonato Brasileiro. O Thiago Mendes, que acertou contrato por 2 anos e meio com o Vasco da Gama, estará relacionado para esse jogo, correto? Bom, ontem a gente teve a confirmação do presidente do Nacional do Uruguai que ele almeja repatriar o Puma Rodrigues. A gente tomou conhecimento que essa negociação vai ser definitiva. O Vasco não vai se opor aí para tentar a permanência do Puma. Porque o Puma é um jogador que recebe cerca de R$ 400 mil aí por mês, mensais aí, e o Vasco da Gama quer enxugar a folha. O Vasco da Gama, o lugar do Puma, já abre negociações com o atleta Mike, do Palmeiras. E essa situação do Mike aqui no Vasco da Gama ganhou muita veemência a partir do momento que o Santos, que era um dos favoritos para ter o Mike, ele simplesmente aí
abdicou da contratação do lateral direito, certo? Contratou o Igor Vinícius, que era lá do São Paulo. Então, o Mike é o nome que o Vasco traz para poder substituir o Puma Rodrigues, tá? E a mesma situação na zaga. Ontem a gente tomou conhecimento que o Fernando Diniz tem improvisado o Hugo Moura na zaga. Isto significa dizer que o Fernando Diniz ainda não tem uma convicção de quem será titular no Vasco da Gama. Parece que o João Vitor é titular absoluto, mas que o Lucas Freitas não é esse titular absoluto. O Hugo Moura treinando aí como zagueiro, isto significa dizer para você, torcedor do Vasco, que vai chegar zagueiro para poder atuar pelo lado esquerdo. E ontem a gente teve a confirmação que o Vasco da Gama negocia sim com o Balbuena, tá? Jogador de 33 anos aí, que atualmente está sem clube. O Vasco negocia com o Balbuena. E a situação é a seguinte: o Balbuena está sem clube desde o dia 1º de julho. Se passaram 9 dias, ele não recebeu nenhuma proposta aí da Europa. O Balbuena pediu R$ 1 milhão para poder vestir a camisa do Cruz Maltino. O Vasco já disse que não vai fazer extrapolia para passar de 1 milhão. O Vasco tenta a mesma tática que fez com o Thiago Mendes para poder trazer esse atleta. E qual é essa tática aí? Pegar e diluir o que ele quer receber em tempo de contrato, para colocar um contrato mais longo aí. Então, há negociações, o Vasco tenta reduzir, dando um contrato mais longo aí para o Balbuena. Bom, a gente agora fala sobre a situação de Paulo Henrique Ganso, cara. Ontem, o jornalista Guipa trouxe a informação que o Paulo Henrique Ganso foi procurado pelo o nosso bravo Fernando Diniz. Vamos colocar aqui na tela. Por mais que ele tenha saído da equipe do Fluminense, o Diniz, por mais que ele tenha saído da equipe do Fluminense, ele saiu pela porta da frente. Ele tem uma boa relação com o presidente do Flu. E sabendo dessa situação do Ganso, o Fernando Diniz já entrou em contato com o staff do Ganso e também já falou com o presidente do Fluminense para tentar fazer uma negociação. A única coisa que pesa nessa negociação é o fato do Fluminense e do Vasco serem rivais. Então essa é a única coisa que está pesando. Mas o Fernando Diniz alega o quê? Alega que estão assando o Ganso no Fluminense. Aí a situação de Paulo Henrique Ganso, tá? E para vocês terem uma ideia, ontem a gente fez uma enquete na nossa live aqui, a maioria da torcida do Vasco foi contra a contratação aí do Paulo Henrique Ganso. Fato é que, eu tenho dito, se o Fernando Diniz está pedindo, é porque o Fernando Diniz ele sabe que pode preencher a lacuna. O Paulo Henrique Ganso, né, ele discutiu com o Fernando Diniz, discutiu com o Renato Gaúcho lá no Fluminense por não estar sendo utilizado aí. Então, nas últimas horas, avançou muito essa situação de Ganso aqui no Gigante da Colina. A gente também fala sobre a situação de Brian Rodrigues, tá? Situação do Brian Rodrigues melou a negociação com o Santos, tá? O Santos esbarrou, e olha só, tá? O Santos ofereceu para o Brian Rodrigues R$ 670 mil, segundo o Globo Esporte. A proposta que o Vasco fez para o Brian foi de 1 milhão, tá? Aquilo que dava para o Vasco fazer nessa negociação do Brian Rodrigues, o Vasco já fez, tá? O Vasco chegou a mandar uma proposta de US$ 7 milhões lá para o América do México, né? E uma oferta de 1 milhão mensal aí para o Brian Rodrigues. A grande situação é a seguinte: o Inter Miami entrou na parada aí e há uma probabilidade muito maior dele, Brian Rodrigues, vestir a camisa lá
do Inter Miami. E o seguinte, essa situação do Brian aí deu, nos últimos dias, até uma esfriada, porque o Vasco negocia de forma definitiva a chegada de Alan Minda, certo? O Vasco já fez uma oferta, tá? Cerca de 4,5 milhões para comprar o jogador em definitivo. O Vasco aguarda aí a resposta do Bruges da Bélgica para poder fazer o anúncio. Perfeito? Essas foram as informações inerentes ao Vasco da Gama. Deixe aí nos comentários de onde você está nos assistindo e comente sobre o vídeo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!